Sejam todos muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. A gente vai mergulhar fundo na verdadeira mágica matemática por trás da construção de riqueza. Vamos usar um princípio histórico fascinante, de tão simples, que tem o poder de mudar completamente a nossa forma de ver o crescimento do próprio dinheiro. É pura matemática aplicada à vida real, e os números em pauta hoje são de cair o queixo. Seção 1. A ilusão dos juros e o erro comum. Para ilustrar o problema de cara, vamos imaginar a cena. Num churrasco de fim de semana, no meio de uma conversa descontraída, alguém solta aquela velha reclamação cheia de ceticismo, dizendo que atingir a liberdade financeira investindo é impossível. E aí a pessoa argumenta com um cálculo de cabeça ali na hora, o que ilustra perfeitamente como o nosso cérebro tem uma dificuldade natural para entender a matemática dos investimentos. A conta foi a seguinte: R$ 1.000, rendendo 10%, dariam R$ 100 por ano. Então levariam 10 anos para chegar a 2.000, mais 10 para 4.000 e intermináveis 30 anos para bater a casa dos R$ 8.000. Mas onde está a falha desse raciocínio? Essa conta usa os chamados juros simples, que se arrastam numa linha reta super monótona. Só que na vida real dos investimentos, a gente lida com juros compostos. Eles formam uma verdadeira bola de neve poderosa, onde os juros de hoje geram ainda mais juros amanhã. Seção 2. O centavo mágico. Um experimento de 30 dias. Para quebrar de vez qualquer dúvida sobre a força gigantesca desse crescimento exponencial, bora fazer um desafio mental rapidinho. O que parece ser um negócio mais atrativo: receber R$ 100.000 agora mesmo, direto na conta, ou pegar um único, mísero centavinho que vai dobrando de valor a cada dia durante um mês inteiro. O nosso instinto grita para pegar os R$ 100.000 na hora, certo? Afinal, como é que um centavo de nada poderia bater uma bolada dessas em apenas 30 dias? Bom, mergulhando nos dados, a gente vê que os números são inacreditáveis. Lá pelo 10º dia, o acumulado seria de meros R$ 10,23. No 15º dia, já na metade do mês, mal chega a R$ 327. O desespero já estaria batendo forte. Mas analisando o poder do tal crescimento exponencial, a coisa muda de figura. No 25º dia, já ultrapassa os R$ 335 mil. E no 30º dia final, aquele centavinho explode para mais de 10 milhões de reais. A nossa intuição humana costuma errar e errar feio por uma margem de 100 vezes. Mas, um detalhe super importante aqui, a matemática exponencial é real e absurdamente poderosa. Só que no mundo real das finanças, se aparecer alguém prometendo 1% ao dia garantido ou 10% ao mês sem nenhum risco, a melhor coisa é sair correndo. É golpe na certa. Na vida real, o dinheiro não dobra todo dia com garantia. Exige muita responsabilidade. Seção 3. A regra dos 72. Uma fórmula de 500 anos. Então, como dá para saber o tempo exato que os nossos investimentos vão levar para se multiplicar, sem precisar de uma calculadora científica na mão? É aí que entra a famosa regra dos 72, uma fórmula criada lá atrás, 500 anos atrás, por Luca Pacioli. Ele foi um brilhante contador italiano que publicou simplesmente o primeiro livro impresso de contabilidade da história. A genialidade do negócio está na praticidade. É só pegar o número 72 e dividir pela taxa de juros anual. O resultado é exatamente o número de anos que o capital vai levar para dobrar de valor. É uma ferramenta incrível que tem empoderado os investidores há 5 séculos. E fazendo as contas, dá para notar uma aceleração absurda conforme a rentabilidade sobe. A 10% ao ano, o patrimônio dobra em 7,2 anos. A 15%, esse tempo já cai para menos de 5 anos. E se a gente usar a lendária média histórica de 20% ao ano, alcançada pelo Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, o tempo para dobrar o dinheiro despenca para incríveis 3,6 anos. É uma velocidade fantástica. Seção 4. Prazos reais. A regra na prática. Saindo um pouco da teoria, vamos aplicar essa regra em ativos reais do nosso mercado. Começando pela fundação conservadora no Brasil, a nossa taxa Selic. É fundamental não cair na ilusão de pegar a taxa exata do momento e projetar para o infinito, porque a Selic varia bastante. O jeito mais pé no chão é usar a média histórica dos últimos 10 anos, que fica na casa dos 9,6% ao ano. Isso reflete bem a estabilização econômica do Brasil nessa era pós-hiperinflação. Pegando o nosso número mágico 72 e dividindo por essa média de 9,6, a gente chega a 7 anos e meio. Ou seja, esse é o prazo médio conservador que a renda fixa tradicional, livre de todas aquelas oscilações da bolsa, leva para dobrar um portfólio. É um ritmo muito constante e previsível. Passando para o mercado de ações brasileiro medido pelo Ibovespa, os últimos 10 anos entregaram um retorno total na casa dos 250%. Mas muita calma nessa hora. Simplesmente dividir isso por 10 é um erro
crasso. Lembrando sempre dos juros compostos, a taxa anualizada real é de 13,35%. Vale ressaltar também que o nosso índice é super concentrado em gigantes como Vale e Petrobras. Com essa taxa em mãos, a regra nos diz que leva cerca de 5,4 anos para o capital dobrar na Bolsa Brasileira. É mais rápido que a renda fixa, com certeza absoluta. Só que a jornada até lá exige muito estômago, já que é recheada de volatilidade, quedas bruscas e longos meses de mercado andando de lado. E analisando os adorados fundos imobiliários através do IFIX, a gente vê um retorno anualizado de 9,81% nessa última década. Mas tem um detalhe de ouro aqui. Essa rentabilidade toda só acontece se aqueles dividendos maravilhosos que pingam na conta todo mês forem totalmente reinvestidos. É isso que cria de fato o efeito bola de neve. Fazendo as contas para os fundos imobiliários, o tempo para dobrar o dinheiro fica em 7,34 anos. É um prazo muito similar ao da renda fixa, entregando um crescimento bem sólido e confiável, mas com a dinâmica incrível de investir em imóveis reais diretamente pela bolsa. Seção 5. Ativos globais e a alta volatilidade. Agora o foco vai lá para fora. Ao avaliar o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas americanas, existe um fator duplo em jogo para quem investe saindo do Brasil. O índice em si subiu bastante, mas o retorno acabou sendo super turbinado porque o dólar também disparou em relação ao real nessa última década. O câmbio saiu lá da casa dos R$ 3,56 para quase R$ 5. Graças a esse motor duplo de rentabilidade, o tempo necessário para dobrar o capital nas ações americanas cai drasticamente para apenas 4,25 anos. É uma aceleração notável impulsionada pela economia americana misturada com a variação do nosso câmbio. E então, chegamos ao ativo com o comportamento mais surpreendente e extremo da década, o Bitcoin. Sendo totalmente imparciais e olhando puramente para os dados históricos, somando a valorização do ativo à alta do dólar, a média de retorno anualizado alcança impressionante 73,23% ao ano. É o tipo de dado que parece desafiar a gravidade. Porém, analisando essa linha do tempo, a montanha-russa é evidente, com quedas que dão verdadeiros calafrios. O preço dispara brutalmente, mas depois despenca de $67 mil para 15 mil, para depois voar de volta para as alturas. Retornos astronômicos andam de mãos dadas com uma volatilidade gigante e totalmente imprevisível. Não é um caminho fácil. Seção 6. A regra de ouro, diversificação. Depois de passar por todos esses ritmos e velocidades, o grande X da questão não é tentar adivinhar o que vai dobrar mais rápido. O segredo é montar uma distribuição inteligente. Ao dividir a carteira, colocando um peso maior na segurança da renda fixa e espalhando o resto estrategicamente entre ações no Brasil, imóveis e exposição global, a gente cria um escudo de proteção contra as tempestades do mercado. É essa combinação harmoniosa que mantém o dinheiro protegido enquanto faz crescer. E para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, fica uma provocação super importante. A matemática dos juros compostos e a regra do 72 são magníficas para multiplicar recursos. Mas não existe milagre. Nenhum investimento enriquece quem não gera o dinheiro primeiro. O suor do dia a dia, a dedicação e a criação contínua de valor são o que de fato dá a partida nesse poderoso motor financeiro. O trabalho é o que gera a riqueza e os investimentos multiplicam. Até a próxima!